Bem-vinda, Letícia. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada, Diego. Muito obrigada pelo convite. Eu tô bem contente de receber você. Enfim, até então aqui no Audiodrama eu já recebi pessoas que têm escrito há bastante tempo, que já vieram falar sobre alguns textos que já apresentaram, e é legal que você está no processo de um texto agora, né? Sim. Enfim, como eu faço sempre, eu vou começar pedindo para que você se apresente. Bom, meu nome é Letícia Bassiti, eu sou atriz, escritora e performer, e sou mãe do Pedro, tenho um bebê de quase 11 meses. Como escritora, eu estou desenvolvendo meu primeiro livro, né? Escritora barra dramaturga, estou desenvolvendo minha primeira obra literária, chamado Mãe ou Eu Também Não Gozei. Ontem eu entreguei para a editora todos os arquivos do livro e texto e ilustrações e tudo mais para iniciar mesmo o processo de revisão, de diagramação e parir mais uma vez aí agora essa obra em livro, né, com a concretude do livro assim na mão. Eu tô louca para ver. Agora, como atriz, faz muito tempo que eu comecei a estudar teatro com 14 anos, né? Então, desde então, fui estudando. Cheguei na Escola de Arte Dramática da USP, que sempre foi meu objetivo, assim. E desde que eu me formei lá, não parei, assim, de trabalhar, de pesquisar. Estou em constante pesquisa mesmo da performatividade, da teatralidade, do corpo, da voz. E tem uma formação também, uma graduação em comunicação social, mas assim, é muito importante para mim a parte de comunicação social, mas eu sinto que como atriz, artista mesmo, isso que me deixa plena e feliz mesmo de estar aqui nesse mundo, nessa vida louca aqui. Legal. Eu tenho muitas coisas para te perguntar, principalmente quando, enfim, eu já tive contato aqui com essa obra que a Letícia está falando, porque primeiro que eu conheci ao saber dos contemplados do PROAC do ano passado, né? Sim. Eu logo que teve o edital do ano passado e saiu os contemplados, eu dei uma olhada na lista, vi e reconheci o seu nome daquela oficina que a gente fez com a Michelle Ferreira. Lá no Aí eu, SESC no Piranga. SESC, eu ainda não sabia o que, que era o seu projeto, e aí depois, quando eu fui olhar o projeto, porque eu sou curioso, assim, eu olho o projeto do que o outro pessoal está escrevendo, assim. Você leu? Você leu o projeto? Eu li o projeto, achei incrível, aí que eu entrei em contato com você, fui lá ver a sua performance e me suscitou muita coisa, assim. Mas eu acho que para começar aqui, para quem está ouvindo a gente, fala um pouco do que é o projeto agora, do que ele fala. Bom, é importante falar que, só para contextualizar, né? O livro, ele foi desenvolvido. Bom, ganhei o PROAC, fui contemplada pelo PROAC, e de criação e publicação do livro, né? Só que, Sim, paralelo à escrita desse livro, eu fiz muitas aberturas de processo dessa escrita. Como eu sou atriz, performer, eu fiz essas aberturas de processo não só como leitura dramática foi uma coisa assim que na hora foi se construindo como uma performance poética mesmo, né? Uma necessidade de falar, de estar agindo com esse texto no meu corpo mesmo, para entender se aquilo fazia sentido ou não. Eu não consegui desvencilhar o meu corpo, a minha experiência enquanto atriz, enquanto ser, porque é um material que é muito colado também na minha. Não é uma autobiografia, mas tem muito de mim, obviamente, ali, né? Assim, sim. então eu precisei experimentar isso e compartilhar com o público para escrever. Não foi uma escrita de gabinete, não foi uma escrita dentro de casa na minha solidão, assim. É muito importante dizer isso. Eu dei oficinas também com outras mulheres, em parceria com a Kênia Dias. Então, ela trabalhava muito a questão do corpo, né, a questão da fisicalidade, do improviso, e eu também sempre inserindo a questão da escrita, procedimentos mais dramatúrgicos ali junto com a Kênia. Então eu tive um trabalho muito forte de compartilhamento de materiais, assim, isso é muito legal. É uma experiência. Eu sempre escrevi, né? Assim, só que essa experiência de escrever e trocar
foi moldando, foi formando esse texto. Bom, Aham. então, assim, também está em construção uma peça de teatro relacionada a este livro, e que quando sair o livro, essa peça vai ser o livro mesmo, né? Sim. Que a forma já estará lá, assim. Mas, vamos lá. Comecei a escrever quando eu engravidei. Eu me vi em 2017, eu descobri que estava grávida. E foi uma gravidez não planejada, foi uma gravidez de muito medo, susto, trauma, revolta, solidão, uma gravidez muito caótica. E existia amor, mas não era só o amor. Então, existia um lado sombrio muito forte dentro de mim quando eu me descubro grávida, numa circunstância muito bagunçada mesmo, assim. E eu vi em mim uma necessidade de criar, não nem de criar ainda, né? Nesse momento era uma necessidade de expurgar mesmo tudo que eu estava sentindo em cadernos. Então, eu moro sozinha, já morava sozinha grávida, então passei 9 meses da minha gestação com a barriga crescendo, muito sozinha, escrevendo sonhos, devaneios, pirações, transes. Grávidas sonham muito, assim, sonhos bem esquisitos, então foi bem interessante isso também. Coloquei muito no papel essas coisas e com o desejo de elaborar tudo isso mais pra frente, né? Eu sabia que eu queria, não era só uma terapia, não era só um lugar terapêutico de escrever e jogar na gaveta o caderno, mas era algo que eu necessitava elaborar assim mais pra frente. Eu sabia disso. A forma é muito forte nos meus trabalhos, assim, a estrutura, sabe? Normalmente eu começo por ela. É como se a minha vontade de falar fosse tão grande que a forma se faz junto da escrita, sabe? Ela se faz em si mesma, assim. Sim. Eu senti essa experiência pela primeira vez, assim, e como artista. E aí escrevi, saiu o PROAC, inscrevi no PROAC, ainda você leu o projeto, então ainda ali quando eu deixo as páginas desse possível livro, dessa possível dramaturgia, é algo muito ainda embrionário, né? Algo muito Uhum. disforme, mas que forma também é essa, talvez o disforme seja a própria forma, não sabia ali ainda, e algo bem anárquico, assim, e que eu deixo claro no projeto, né? Eram mais trechos aleatórios mesmo. Então, aí sou contemplada e aí sim eu começo mesmo a desenvolver essa dramaturgia, esse começo, meio e fim, essa estrutura dessa mulher. Eu gosto muito, no começo do livro eu falo, uma mulher, abre parênteses, ou todas as mulheres. Porque a voz pode ser de uma mulher só, a voz que fala pode ser de muitas mulheres, de um coletivo mesmo. Então, surgiu de mim tudo isso, surgiu de uma circunstância, uma experiência pessoal da minha gravidez, sim, numa circunstância de medo, de caos, só que o meu desejo maior dessa obra é que saia do meu próprio umbigo, é que a minha dor seja luta política e uma dor coletiva mesmo, assim, né, e que transmute mesmo em ato político, em ação política, em poesia, e que atravesse outros corpos, que não fique ensimesmado aqui em mim, porque esse tipo de trabalho não me interessa, assim, né? Uhum. E, E Letícia, desde o início era uma intenção, já que esse texto, mesmo que partisse de uma experiência sua, o resultado dele fosse um texto universal? sim, sempre, desde o Uhum. início, desde o início. Assim, óbvio que assim, quando eu tô lá no começo, louca, desesperada, que eu me descubro grávida e eu começo a escrever, ali eu não sabia exatamente o que ia acontecer com esses escritos. Então na verdade, ali é sim uma necessidade de expurgar a minha dor. Mas aí passam alguns meses, eu vou vivendo aquela gestação, né, minha barriga vai crescendo, eu resolvo escrever no PROAC. Quando eu resolvo escrever no PROAC, entendo que é uma forma dramatúrgica, poética, vou entendendo racionalmente o que eu quero, não só racionalmente, mas também, aí eu começo a entender que essa voz é coletiva, né, e que se trata de... Eu começo a pesquisar também experiências como a minha
no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, de maternidade solo, mas não só de maternidade solo, né? É um buraco um pouco mais, um pouco mais profundo, de uma ausência paterna, de um abandono paterno, mas que não necessariamente eu sou vítima completamente desse abandono paterno. Então, como é que eu pego todos esses temas, assim, só para ficar claro, eu não sou vítima 100%, eu não sou vítima 100% porque eu engravidei e não tinha certeza, eu não sabia quem era o pai do meu filho, né? Então, assim, esse é o tema geral da peça, do livro, é sobre maternidade, principalmente, sobre a relação de mãe e filho, sobre toda a sombra, toda a desromantização que eu luto. A maternidade, ela precisa ser desromantizada urgentemente. Existe amor? Existe. É um amor profundo? É um amor para sempre? É um amor que não cabe nem em mim, assim. O amor é surreal, assim. O amor de mãe e filho é um negócio surreal. Só que, assim, isso é a minha experiência, né? Existem outros tipos de amor, existem outros tipos de relação. Existem mães que não querem ser mãe. Existem mães existem inúmeras experiências de maternidade. E revelar a sombra da maternidade, a abjeção desse ser mãe, né? E não só a beleza e a alegria, né? É luta política, porque o patriarcado, ele quer que nós mulheres, amemos nossos filhos, fiquemos em casa, né? E cuidando da cria, cuidando da casa, parando de trabalhar, parando de estudar e por aí vai, né? Então, na minha escrita existe essa radicalização também, né, de muito profunda mesmo, dessa experiência de ser mãe, que dói muito. Eu falo, o amor é belo e terrível na maternidade. Ele não é só belo e não é só terrível. Ele é a própria contradição, né? E ainda numa circunstância como a minha, de engravidar e não saber quem é o pai, que gera isso, né, dentro do capitalismo, dentro da sociedade que a gente vive, um filho visto como herança, como herdeiro, né, um bebê que é visto como herdeiro dentro do capitalismo, e uma mãe que engravida e não sabe quem é o pai do próprio filho, o que significa isso, né? Tudo isso, Diego, eu fui elaborando nesse 1 ano e meio, desde que eu comecei a escrever. Nada disso, muito pelo contrário, eu conseguia falar. Eu tinha vergonha, eu sentia culpa, eu chorava, doía tudo isso em mim. Escrevendo, eu fui percebendo e pesquisando também, falando com outras mulheres, com outras mães, eu fui percebendo que o Brasil é um país sem pai, eu fui percebendo os números mesmo, eu fui percebendo as outras experiências muito diferentes da minha experiência, ou pontos em comum à minha experiência. E fui conseguindo elaborar politicamente, elaborar conceitualmente, elaborar poeticamente, teatralmente e junto elaborar a minha dor, né? Assim, isso que é muito louco também, é um processo de vida e arte muito louco, que eu nem sei dizer direito, que eu tô vivendo ele ainda, sabe? Sei. E quando você fala tudo isso, é muito doido, porque lendo o projeto e vendo aquela abertura que você fez do texto, eu ficava pensando o que é dramaturgia, o que veio dessa parte performática, porque é um manifesto, ao mesmo tempo que é um relato, ao mesmo tempo que é uma obra muito bem acabada, ao mesmo tempo que é uma performance, ao mesmo tempo que não é. E eu fico pensando que é uma coisa que não cabe só num formato, entende? Então eu acho que quando você fala que é um livro dramaturgia faz sentido, e aí se completa na performance. E eu fico muito curioso para entender esse processo, porque você está criando uma obra que está entre teatro, entre livro, entre documental, entre performance, assim, sabe? Desde o começo você entendia que essa parte performática seria usada como um recurso dramatúrgico também, ou isso aconteceu? Porque a performance, abrir isso para a cena, experimentar isso, e abrir e trocar, acabou sendo um recurso para a escrita também, pelo que você falou, né? Sim, sim.
Não, eu nem pensava, tanto que no PROAC, no projeto, eu tinha inserido como contrapartida e como também, não só contrapartida obrigatória, mas necessidades minhas também, fazer leituras desse texto, né? Sim. Eu não tinha pensado em performar isso. Isso foi acontecendo como uma necessidade mesmo minha, assim, de aí essa dramaturga, essa escritora dramaturga e também atriz, como que o meu corpo precisava expressar, agir mesmo, que movimentos eu precisava dar para esse texto, para essas palavras, eu não conseguia separar do meu corpo, assim, um corpo, 30 anos, branco, inserido numa classe média paulistana, sabe, cheia de crenças, tabus, medos, hipocrisia, eu formada sob essa perspectiva, dentro dessa família, engravidar dessa maneira. Então, é como se eu não estava me encaixando naquela escrita sentada na mesa, na frente do computador ou com meu caderninho. É como se eu precisasse, de alguma maneira, trazer esse corpo, né, que eu descrevi agora, e essa boca, essa língua, todos os meus buracos, meus poros, eu precisasse mesmo agir, mesmo, entender no meu corpo essa escrita. Então, essa performance, ela veio como uma necessidade mesmo de escrita, assim. E também de tudo, né? De transe, de denúncia, de manifesto, necessidade de falar muito grande, né? Eu tenho muito forte essa questão com a fala, desde sempre, assim. Então, escrever também foi uma experiência que eu falei, nossa, tô escrevendo, né? E como que eu elaboro o meu, tudo isso que eu preciso elaborar na escrita, e como que eu elaboro isso na cena. São coisas diferentes, mas que se complementam, né? Eu comecei a entender esses processos também. Tá sendo muito rico mesmo, assim, Aham. um aprendizado de artista mesmo, assim. E você disse que a estrutura é uma coisa que você sempre tem antes da escrita. Em que momento que no processo, ou em que lugar dessa organização de recursos que você tinha, escrita, performance, em que momento que a estrutura se configurou para você? Antes de saber que você ia performar, ou com a performance você conseguiu estruturar isso? Nossa, meu, eu entreguei os arquivos ontem para a editora e ontem eu mudei coisa. Eu, todo dia, sem brincadeira, Diego, todos os dias, desde que eu comecei a escrever, assim, mais concretamente para o PROAC, né, para publicar esse livro, assim, eu mudei todos os dias o livro. Porque, como é algo que está completamente imbricado na minha vida, assim, não é só sobre a minha vida, né? Mas é também. E quando eu falo a minha vida, eu não sei se estou clara nisso. Não tem a ver com as minhas questões internas e ai, como dói. Não é só isso, entende? É uma relação também de elaboração dessa minha experiência, de engravidar, não saber quem é o pai. E como que eu elaboro isso depois de 1 ano e meio? Meu filho agora está com 10 meses, né? Depois de 9 meses gestando e 10 meses criando um bebê, o que eu elaborei dessa experiência? Né? Então, inclusive politicamente, inclusive poeticamente, inclusive o que me atravessa e deixa de me atravessar, o que me atravessava antes, que não me atravessa mais. Isso é a própria forma, né? Sim. Então eu passei por inúmeros finais desse livro. Por exemplo, né? Eu terminava antes o livro num discurso super político, direto e reto, enfiando o dedo na cara do patriarcado e puta da vida, e né, não eu, né, mas essa voz que fala, que sou eu, né, no fim, mas assim, pode ser coletivizada de alguma maneira por várias mulheres que têm esse mesmo discurso. Aí eu me dei conta, e conversando com muitas pessoas também, né, assim, trocando com a Janaína Leite, Mateu Bonfito, a própria Juliana Piesco, que é a minha produtora e minha parceira, minha amiga, atriz, artista, conversando com muita gente, assim, com a Ramila, enfim. Mas essa última conversa eu tive com o Mateu Bonfito, assim, ele trouxe isso para mim, né? De alguma maneira voltar
esse final, voltar para dentro. Por que eu não volto para mim e revelo os meus pontos fracos, assim, revelo as minhas contradições, revelo os meus buracos, que a gente não quer tocar normalmente nesses buracos. Não que eu não tenha feito isso no livro inteiro, mas terminar apontando o dedo é muito, entre aspas, fácil, né? Por que eu não volto para mim? Então isso fez todo sentido, voltar para mim. É como se eu ali, mais uma vez, elaborasse algo da minha experiência, entende? Assim, e criasse consciência dessa experiência mais ainda, mais um pouquinho, assim. Então a forma, ela foi se fazendo conforme eu fui vivendo as coisas. Então eu conversei com a advogada, entendeu? Tem o trecho lá que eu falo mais juridicamente dessa questão da paternidade ausente, o que significa DNA no Brasil, o que é um exame de DNA no Brasil, o que é você exigir um pai presente na vida de um filho, de um pai que não quer ser pai, né? Então tem pontos muito concretos na minha obra e tem pontos completamente abstratos, assim, completamente abstratos, que eu vou falar do choro do bebê e do medo que aquele choro me causa, daquele recém-nascido que eu não conheço, que é meu estranho familiar. Então, assim, vou falar desse amor também, que não dá para nominar e que é um clichê, mas como falar disso? Então a forma, ela foi se fazendo conforme mesmo eu fui processando toda essa experiência. Sim, é muito louco, né? Porque o que eu acho, o que me pegou muito quando eu vi, eu não li, né? Mas confrontando aqui o que eu li do seu projeto e o que eu vi, é muito louco como você meio que implode a ideia da autobiografia, do biodrama, né? Eu fui muito crente que eu ia ver a sua história, que eu ia falar, caraca, que barra, olha o que ela passou, olha o que ela ouviu. Mas em nenhum momento essa figura que você constrói se assume, né? Como sendo alguém especificamente, com RG, assim, sabe? Eu até te disse que aí nos espaços, no entre as coisas, é que essa figura vai se construindo, e é uma figura que vai e que volta, que por mais que ela esteja falando de algo que eu não sei se aconteceu ou não, não dá para eu falar que foi só com ela, porque de repente alcança esse nível de manifesto e você tá falando de todo mundo. E eu sei disso, eu sei que não é uma experiência única de uma pessoa. E então você meio que parte desse caminho para falar de um drama pessoal, mas na verdade você está usando isso para falar que não, poxa, é uma coisa de todo mundo. E aí eu fico com curiosidade de como isso aconteceu na escrita, sabe? O quanto você se forçou a se distanciar disso ou não, o quanto você recusou uma forma ou outra, o quanto, enfim, esse lugar entre a autoficção e a não autoficção, eu acho que é um lugar muito interessante no texto. Eu acho que tô muito curioso para ler quando você lançar, para ver o quanto isso se manifesta ali no que está escrito, entende? Porque eu acho que com a performance também isso ganha um outro lugar também, né? Tanto que ali eu não sabia dizer o que era só, como que tudo aquilo ia estar no texto, como que vai estar. Eu ficava curioso demais também para entender. Uhum. Isso foi uma questão muito forte para mim, Diego, de não cair num drama pessoal da mulher branca, né, sabe? Assim, tipo, não, Sim, sim. não queria isso de jeito nenhum, não quero isso. Mas ao mesmo tempo é um limite muito, né, Diego? É um limite bem interessante, assim, de observar mesmo. Porque a Juliana me falava muito, a Juliana Piesco, que está comigo no projeto, ela falava muito para mim assim, Lê, é tão pessoal, tão pessoal, tão pessoal a sua experiência, que ao elaborar, ao colocá-la no papel, ela se torna universal, não tem jeito. Sim, sim, perfeito. Né? É uma experiência tão específica e pessoal, de uma circunstância tão específica também, de maternidade, né? É a tua relação com a maternidade. Só que todos nós saímos de um útero, de uma buceta. Então, assim, todos nós, tanto que trocando com o público, o que vinha de homem conversar comigo e falar da relação deles com as mães, era assim, era muito forte, Diego. Terminava, vinha o público conversar comigo, tal, né, das apresentações que eu fiz. Tinha muitos homens chegando em mim, falando, nossa, me fez rever muita coisa em relação à minha mãe, pô, deve ter sido barra, pô, não sei o quê. Ou seja, identifica o trabalho num lugar também outro, né? Sim. Mas mais ainda relacionado a essa questão da maternidade, né? Caraca.
tem isso, né? A obra causa essa coisa assim de pensar, um certo incômodo também, uma coisa que, pelo menos pra mim, eu te disse isso logo no título, né? Quando Mãe, eu também não gozei, eu imagino mil possibilidades do que você vai falar, assim, sabe? É alguém que está ouvindo isso, alguém que está falando para outra pessoa, uma organização de mãe com eu também não gozei que por a gente estar numa sociedade tão conservadora, só de você unir o mãe e o gozei e o não gozei, já cria uma fricção ali, né? Já cria um outro lugar assim que te tira de um lugar meio confortável, meio de um lugar comum. Acho que e assistindo um pouco, eu acho que ia por esses lugares. Quando você tá falando de maternidade no momento, mas no outro você tá falando de abandono parental, e no outro você tá falando de prostituição, de repente você faz uma organização de temas que ela é muito provocadora, cutuca mesmo, sabe? Ela é muito... chacoalha muito quem tá vendo. Uma coisa que eu queria te perguntar, voltando um pouco então, esse livro, essa dramaturgia, foi o seu primeiro contato com dramaturgia? Então, só uma coisa antes de responder essa pergunta. Sim, claro. Uma coisa que eu lembrei que eu ia falar e que eu não falei, que é interessante enquanto forma, não sei se vai dar para editar isso, mas Não, fica tranquila. É louco que, olhando agora para o meu livro, eu percebo que são... Acho que eu sou muito esquizofrênica, assim, porque é como se todas as vozezinhas, todas as vozes que estão dentro da minha mente, assim, me perturbando e me acalentando e me confortando e me deixando mal, durante todo esse processo de escrita, durante todo esse processo de gestar, parir e criar um filho, elas estão ali presentes no livro. É como se fossem todas essas vozes da Letícia dentro do livro, mas que são vozes diversas de diversas mulheres, assim, sabe? Uhum. Por isso que faz todo sentido no final do livro eu voltar para dentro da minha mente, voltar para essas vozes e fazer perguntas pro leitor, na verdade para mim mesma, mas perguntas que abrem fissuras, que abrem espaço, assim mesmo, na experiência de quem lê, sabe? Mas é isso, essa esquizofrenia, essa polifonia de vozes, assim, que todos nós temos dentro de nós, né? Isso Sim. é coletivo também. Posso voltar uma coisa, então? Que eu ia perguntar lá atrás também, aproveitando que eu lembrei, que você falou que a coisa foi mudando o tempo todo, muita coisa aconteceu. Você começou falando também que você foi e você diz isso no projeto, acho que, se eu não estou enganado, que é uma coisa que você foi gestando no próprio corpo, né? Uma dramaturgia que foi gestada no seu corpo e que teve o nascimento do bebê nesse processo, né? Eu lembro que eu li o projeto depois que eu vi a sua cena, e li uma coisa lá que não estava na cena, e na hora eu pensei, pô, com o nascimento do bebê, isso deve ter mudado muito. Você lembra o que era, não? Não lembro. Mas isso me levou a pensar isso, e querer te perguntar, o que muda, sabe, depois que você tem o bebê ali na sua frente? É uma pergunta muito... Tudo, Diego. Como que isso reflete na dramaturgia? Porque, sei lá, uma coisa é você escrever sobre gestação sem nunca ter ficado grávida, outra coisa, eu imagino, né? Eu nem sei, sou incapaz de saber. Mas uma coisa é você escrever estando grávida, outra coisa é quando nasce um ser humano ali e você tem ele agora ali, né? O tempo é outro, né? A relação com o tempo é a relação mais forte da maternidade, na minha experiência. Eu grávida escrevendo, era isso, eu tava lenta, os hormônios à flor da pele, né, muito hormônio, uma lentidão no andar, uma dificuldade de respirar, dor no ciático, dificuldade de me movimentar em casa mesmo, não dificuldade, né, porque eu não parei, eu continuei em cartaz com o Feminino Abjeto, que eu tava, mas assim, existe uma marcha ralenta mesmo, assim, sabe? Uhum. E é muito traumático, porque quando nasce, Diego, essa lentidão, ela simplesmente acaba, não existe a possibilidade de você continuar naquele ritmo, naquele tempo e espaço. Acabou. Primeiro que assim, acabou o teu tempo também, já não é mais o seu tempo. Não é nem mais tempo lento, nem tempo rápido, nem tempo nada, não é teu tempo. É um tempo compartilhado,
ou até roubado teu, no primeiro momento do recém-nascido ali, no puerpério principalmente, e você tem que estar 100% disponível para um ser que depende 100% de você e que pode morrer se você não amamentar, se você não der banho, se você não cuidar, se você não limpar a fralda, se você não parar de alguma maneira acalentar aquela criança. Então, assim, é uma relação com o tempo e espaço que muda completamente. E mudou completamente a minha relação com a escrita. De certa forma, antes dele nascer, eu tava mais romântica no sentido formal mesmo da escrita, sabe? Tava escrevendo romanticamente, nos meus sonhos, nos meus devaneios, nas minhas alucinações, no meu transe e tal, tudo lindo e tal, nos caderninhos todos, indo em alguns cafés, sentando no cafezinho, escrevendo e tal. Nasceu, acabou tudo isso e eu precisava continuar escrevendo, né? E sozinha, criando um bebê sozinha, né? Então, assim, como que isso se dá na escrita, realmente, na forma? Com certeza, o material pós-nascimento é outro tipo de material. É um material mais acelerado, é um material mais concreto, provavelmente. Preciso agora avaliar também, né? Um material com menos fôlego. Eu tô reaprendendo a respirar. Desde que o Pedro nasceu, eu prendi a respiração. Parece que eu não solto mais, eu não expiro mais, eu só inspiro. Tenho uma dificuldade muito grande de expirar. Então, como a minha escrita... Bom, a escrita de qualquer escritor, eu imagino, é do próprio corpo, né? Não tem como não ser. É que eu, como atriz e performer, eu acho que isso está mais próximo ainda. Esse corpo que escreve pós-nascimento é um corpo nos entres da escrita. Eu escrevi muito amamentando meu filho. Assim, eu com ele no peito, eu com o celular, enquanto ele estava no peito, eu com o celular escrevendo ideias que eu tinha para depois elaborar quando ele fosse dormir, ali no Google Drive, sabe? Tipo, no Google Doc. Quantas vezes eu fui no banheiro com o meu filho junto no colo, porque eu não tinha com quem deixar ele aqui berrando, um recém-nascido, berrando, e eu precisava ir no banheiro, eu ia com ele, com o computador, tipo, esperando. Então foi um tempo de escrita. O começo da performance poética que você viu é o choro do Pedro e eu saindo e correndo, né? Entrando e saindo. Sim, sim. É um pouco aquela relação ali. É um pouco aquilo. Eu acho que é mais isso assim que me chamou a atenção, porque aquelas amostras, né, que você escreveu pro PROAC tem um tom muito diferente do que você escreveu e eu vi lá na sua performance, porque não tem essa figura diretamente mencionável que é o bebê, não tem esse outro de quem você fala diretamente. Parece que num tem uma presença a mais e no outro não tem, entende? O que eu sinto, assim, lendo o projeto e conhecendo a dramaturgia depois que ele nasce, que é isso, você já menciona o choro, a presença dele é mais presente mesmo para quem lê ou para quem assiste, sabe? Uma coisa que no projeto, como ele não tinha nascido, eu acho que não tinha isso tão concreto, né? Completamente, e era uma abstração total, né? Porque tá dentro da sua barriga, e é isso, tá dentro da sua barriga, né? Depois que nasce, que o negócio vem, que a relação começa, que a mãe, que a sociedade denomina mãe, né? O que significa ser mãe? O que é mãe? O que é uma mãe? Se a gente fosse definir, uma mãe é quem cria, mãe é quem cuida, a mãe é... O que é mãe, né? Pô, mas uma avó pode cuidar, uma tia pode cuidar também, uma amiga pode cuidar, a mãe pode abandonar, mas deixa de ser mãe? O que é mãe, né? E então, por isso que me interessa muito esse nome também no título. Eu queria te perguntar uma coisa, invertendo. Pode perguntar. O que você acha do ou mãe ou eu também não gozei? Ou no primeiro momento era mãe como título grande e eu ia colocar um subtítulo menor, assim, graficamente, né, pensando agora na capa, eu também não gozei. Mas aí tava acontecendo algumas confusões que não acho tão... que me incomodam tanto, essas confusões. Elas podem até ser interessantes, né? Pô, mãe, vírgula, eu também não gozei. Tá falando com a sua mãe, mas mãe, eu também não gozei. O que é o quê? Aí eu fiquei pensando, pô, esse ou pode ser interessante. Então, mãe ou eu também não gozei. Você escolhe, né, leitor? O que você prefere? Você prefere ler esse livro pela perspectiva mãe
ou pela perspectiva do eu também não gozei. Mas eu não sei. O que você acha, Diego? Então, eu ia te perguntar por que você colocou esse ou, mas te respondendo, eu gosto quando eu posso criar essa relação, entende? Se é uma vírgula, se é um tracinho, se são dois pontos, não tem nada ali, mas eu crio, porque é isso. De cara, ele já me sugere muitas imagens, que eu só vou saber quando eu a ler ou quando eu assistir. Mas é o que eu te disse, o fato de você colocar, sem necessariamente gramaticalmente diferenciar que você está falando de uma coisa ou de outra, ou de uma coisa e outra, o fato de você não colocar nesses termos me causa muitos estranhamentos e sugestões e me tira um pouco do lugar, sabe? Quando você colocou o ou, eu pensei, ela fez questão de definir ali que é uma coisa ou outra, mas aí eu acho que você está fechando um pouco, sabe? Quando não tem o ou, você está abrindo, ele é totalmente aberto. Quando você coloca o ou, acho que você não fecha totalmente, mas você fecha um pouco, assim. Você determina que é uma coisa ou outra, assim. Entendi. Já fica difícil de eu inventar equívocos na minha cabeça, mas por que seria tão ruim, né? Eu não sei ainda. Entreguei os arquivos ontem para editor e não decidi ainda o título do livro, mas tudo bem. Tá tudo certo. Quem sabe até amanhã, ou até sair o podcast, você já não mudou também, né? Então, agora avançando, na verdade, para onde a gente estava, que eu ia te perguntar isso. Como foi essa sua transição para dramaturgia? Se foi com o Mãe agora, ou se você já flertava antes, se já tinha outras coisas? Então, como atriz, na minha trajetória de atriz, e mais fortemente dentro da Escola de Arte Dramática, principalmente lá, mas antes também, né? É que lá eu tenho mais consciência, assim, do que eu fiz ali enquanto artista, estudante, né, e tal. Tudo que eu fiz no teatro como atriz, eu já tinha muito forte dentro de mim a questão da estrutura dramatúrgica, em todos os meus trabalhos. Então, revendo agora meus trabalhos, por exemplo, lá da EAD, tive um trabalho com a Luciane Guedes, dirigido por ela, que a gente fez uma criação em cima da obra do Graciliano Ramos, chamada Angústia. E a gente montou uma peça chamada Ensaio sobre, abre parênteses, RE, né, sobre angústia. E eu já levei uma experimentação completamente escrita, dramaturgicamente pensada, que era uma mescla, uma fusão de textos meus com o Segundo Sexo, e com a obra, né, Segundo Sexo, e com trechos do próprio Graciliano. Então ali, isso faz anos, e ali eu já crio essa dramaturgia, né, com essas três vozes, e vou pra cena dessa maneira, vestida de noiva, com uma arma na mão, dentro de uma obra que a Angústia não tem essa figura. Então eu já entro com essa figura. Então, hoje pensando, né, eu falo, nossa, eu já estava performando, né, eu já estava nesse lugar da performatividade, já estava pensando estruturalmente a dramaturgia. Entre outras coisas também, assim, não só isso. Isso foi um exemplo, né, que representa mesmo essa minha trajetória como atriz, que sempre meio cabeçuda, assim mesmo, sempre fui meio cabeção, no sentido de ter a estrutura do que eu quero dizer. Então eu vou pro papel, eu estruturo o que eu quero dizer, e aí, a partir dessa estrutura, eu improviso e mudo coisas e volto e tal. Mas as palavras, elas sempre estiveram muito presentes, assim, o discurso, né, a palavra, a urgência no dizer, o que eu quero dizer, sempre esteve muito presente em todos os meus trabalhos. Agora, livro, publicação, obra, começo, meio e fim, é a minha primeira obra mesmo, assim, minha primeira dramaturgia. Que tem uma forma também que muita gente lê e fala, nossa, mas isso é dramaturgia? Aliás, isso foi uma questão pra você também? Foi no começo, Diego. Foi no começo. Depois eu fui entendendo que hoje a dramaturgia contemporânea, nossa, meu, assim, né? Zero regras. É isso. Zero regras e assim, é isso. Quem vai pegar meu livro vai dizer que aquilo não é uma dramaturgia. E eu tô em cena fazendo aquilo, entende? Sim. Então, e tem um lugar também, tem muita gente que leu e falou, nossa, mas isso parece poesia. A forma como eu escrevo, né, assim, eu falei assim, mas é poesia.
Nossa, mas isso parece prosa. É prosa. Eu não consigo. Pô, a minha proposta foi justamente anarquizar, sabe? Tipo, todas as relações das palavras e do tempo e espaço, para revelar esse caos dessa mulher que gesta, dessa mulher que pare, dessa mulher que cria, dessa solidão toda. Agora eu vou ter que ficar também, de certa forma, colocando dentro de caixinha o que é, o que não é. Pô, essa escrita, ela realmente, Diego, isso eu posso dizer, ela é de dentro para fora, assim. Então, é óbvio que eu pensei, elaborei a forma, na verdade, essa forma foi se dando, né, com o processo, eu não pensei antes, primeira vez que eu não penso antes, ela foi se fazendo em si mesma mesmo, mas é poesia, é prosa, é transe, é discurso político, é manifesto, é tudo, é conto, sabe? Pô, ali tem uma parte extremamente pornográfica, direta e reta. Podiam ser contos eróticos, se alguém quiser. Contos pornográficos, Sim, total. sabe? Bom, a gente tá chegando no fim, eu queria te perguntar uma última coisa. Eu acho que a influência da sua experiência como atriz na dramaturgia é óbvia, a gente já falou disso. Mas e agora, depois dessa sua passagem agora pela dramaturgia, gerando um livro, como você avalia isso agora na sua experiência como atriz daqui pra frente? Não, não eu vislumbro, primeiro que eu não vou parar nesse livro, eu me apaixonei pelo processo da escrita, é libertador escrever, é libertador realmente sair da mente, do coração, de todos os seus órgãos e você concretizar numa folha de papel, assim, é lindo, o processo é lindo, é belíssimo, é terrível também, é difícil também, como gestar, parir e criar. Antes eu não conseguia diferenciar muito dentro de mim, nesse corpo, né, a atriz que escreve, que coloca na cena o que escreveu e eu misturo com a fala do Graciliano, por exemplo, né, e insere uma música aqui. Eu sempre gostei desses recortes mesmo, né, de fazer tipo quebra-cabeça de palavras, assim. Agora então, Diego, eu não vou parar mais, assim. A minha relação com a escrita, com a palavra, com o meu corpo que diz o que tem para dizer. Eu quero aprender mais, né? Agora eu tenho muita vontade agora de estudar mesmo a dramaturgia. Porque você nunca passou por nenhuma escola também, né? Nenhum dos cursos que tem de dramaturgia aí. Não, Uhum. não, de curso de dramaturgia específico não, mas assim, eu não posso negar que a EAD dá uma puta base, assim, né? Sim. A gente Uhum. eu tive aula com o Zé Fernando, por exemplo, eu tive aula com o Toscano, de teatro grego, Zé Fernando de história do teatro brasileiro. A gente lia toda semana a gente estava lendo obras teatrais, né? Sim. Então, e analisando aquelas obras politicamente, formalmente e tudo mais. Então, assim, eu tive muito repertório, assim, lá na EAD, com esses professores todos, não só eles, outros também, mas principalmente eles. Então, agora, aula específica de dramaturgia, não, mas eu gostaria muito de fazer. Não, Assim. eu pergunto porque todo mundo que passou por aqui até agora, nesses últimos 4 episódios, passou assim pelas escolas principais, né? SP, o núcleo do Césio ou a ELT. Então a formação tá meio concentrada nisso. Então é interessante você vir também e falar aqui do seu trabalho e sem ter necessariamente ter que ter passado por esses lugares, né? Eu tenho feito oficinas, assim. Eu fiz pro processo, foi muito importante a oficina que eu fiz com o Matteo Bonfitto lá no SESI. Tem uma parte do livro que eu chamo de diálogo ambivalente comigo mesma. Uhum. Que ele surgiu, esse diálogo, a partir de um procedimento que o Matteo jogou em sala de aula, assim. Olha. E tá no livro. Claro que eu desenvolvi esse diálogo depois, né? Lapidei ele. Fiz uma também com a Cláudia Shapira, que também foi muito importante, de narratividade, foi muito, muito importante também. Então é isso, assim. Não quero parar de criar, de escrever, nunca mais, assim. Esse livro é só o começo. Legal, aí você volta aqui para falar dos próximos. Sim, sim. Bom, Letícia, eu acho que a gente chegou no fim aqui da conversa, a gente já falou bastante. Adorei, porque eu queria muito ouvir você falar sobre esse texto, queria muito saber mais sobre ele. E você separou alguma indicação para deixar aqui para quem está ouvindo a gente? Então, nossa, difícil uma indicação, Pode né? ser mais de uma. Então, mas autores contemporâneos? O que você quiser. Tá, tem um livro que eu sempre indico, que eu não gosto de indicar só os mortos, né? Aham. Eu gosto de indicar também os vivos e próximos da gente.
Tem um livro que eu sempre indico, porque eu admiro muito o trabalho da Luísa Romão. Eu não sei se você Sim, conhece sim. ela. Ela é, bom, artista, poeta, trabalha com slam e com a palavra falada, né, poesia falada, e a minha colega lá da IAD também, não da mesma turma, mas esteve lá, e tem uma pegada muito política, poética também muito forte, une poesia e política de uma maneira muito forte, muito necessária, e ela tem um livro chamado Sangria, é um projeto, né, o livro é belíssimo, com fotografias que ela costurou, as fotografias, enfim, é um projeto belíssimo, com poesia, ela conta a história do Brasil como se fosse um ciclo na forma de um ciclo menstrual, assim, né, em Uau! 28 dias. É bem bonito o livro. Então, Sangria, da Luísa Romão. E eu não posso deixar de não... Eu tenho que indicar o da Hilst. Pode até parecer clichê, mas é um clichê inevitável. E o da Hilst é grande influência na minha escrita, porque ela é extremamente necessária e enquanto principalmente essa forma anárquica que ela escreve e mistura de tudo aquilo que a gente estava falando, né? Uhum. Mistura de tudo quanto nossa, é poesia, é prosa, é dramaturgia, o que ela está fazendo aqui? Principalmente no livro Contos de Escárnio, Textos Grotescos. Nesse livro ela dá essa dimensão mesmo de extrapolar, de implodir, como você trouxe, formas e gavetas e caixinhas, né, da escrita. Então, eu indico também ela, grande escritora brasileira. Legal. É impressionante, né? Pode passar o tempo que for, a linguagem que for, essa mulher é constante o É tempo inteiro. constante. E Letícia, quem quiser te encontrar, conhecer seu trabalho, como é que faz? Bom, nas redes sociais, né, eu gero conteúdo também nas redes sociais, acho que é um caminho também de contato importante. Letícia Bassiti. E também tem o Instagram, mais Instagram que o Face do projeto Eu Também Não Gozei, né? Eu chamo lá, está @Eu Também Não Gozei. Né? Certo? Não inseri o mãe, só tá @Eu Também Não Gozei. Mas é isso, assim, o livro tá para sair, vai ser lançado na Flip e Flipei em julho, dia 13 de julho estarei lá em Vai Paraty. sair pela Patuá, né? Vai sair pela Patuá. E depois lança aqui? Em São Paulo, eu lanço no Teatro de Container, dia 24 e 25 de agosto. Tá. Eu faço a peça mais o lançamento do livro. Vai ser um evento maior, assim, vai ser bem legal. Ah, Tô fechando outras datas em outros lugares, mas como ainda não está certo, eu não posso divulgar. Mas lugares bem legais. legal. E aí, quando souber, então, me avisa e eu divulgo aqui de novo. Tá certo, tá certo. E que eu quero ler teu livro, Diego. Qual que é o nome do seu livro? Calotas Polares. Vai ser um prazer a gente trocar, então. Eu te entrego com muita alegria. Letícia, obrigado, então, mais uma vez, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui e contado todo esse seu processo de livro, de dramaturgia, de vida e de bebê, que o seu bebê é uma lindeza. Eu acho a coisa mais fofa quando você posta a foto dele. Ele é mesmo, né? Ela falando. Ai, Diego, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Vida longa, audiodrama. Muito, muito obrigada. E volte quando quiser, a casa tá aberta. Nós. E a gente se despede dando tchau pra quem tá ouvindo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.